Certo, vamos desempacotar isso, então. Tipo, pensemos na geografia mundial por um segundo. Claro. Normalmente, quando a gente olha para o mapa de um país, o que salta aos olhos é apenas o palco onde a história acontece, né? Então lá, aquelas montanhas gigantes, os rios, aquelas linhas imaginárias das fronteiras. Exato, cenário básico. Pois é, mas e se esse mapa não for tipo um cenário passivo? E se a geografia for, na verdade, o próprio roteiro que dita, restringe e impulsiona as ações de um Estado? Olha, essa é uma mudança de perspectiva absolutamente fundamental. Quando a gente deixa de ver o terreno natural como um mero pano de fundo, sabe? E passa a encará-lo como um motor ativo das decisões políticas e econômicas, o xadrez global começa a fazer muito mais sentido. As montanhas deixam de ser só pedras e passam a ser escudos reais. Nossa, sim. Os rios deixam de ser só água e se tornam verdadeiras rodovias de influência, né? Exatamente. E é por isso que a nossa missão, nesse nosso mergulho profundo de hoje, é construir um verdadeiro guia de sobrevivência sobre geopolítica. Um guia essencial, digamos assim. Isso. A ideia é pegar um monte de teorias acadêmicas super densas e transformar em algo bem tangível. É quase uma aula magna desenhada para quem está na universidade, para que consigam entender as engrenagens do poder mundial sem se perder naquele jargão técnico todo. É um ótimo objetivo e a gente tem bastante chão para cobrir hoje. Com certeza. Vamos passar por clássicos, desde Zbigniew Brzezinski e Friedrich Ratzel, até coisas muito práticas, tipo o impacto logístico de uma rodovia na Ásia Central ou a dinâmica militar nas nossas fronteiras aqui na América do Sul. Muito bom. E para começar a construir essa base, acho que Brzezinski é ponto de partida perfeito. Ele foi um dos maiores estrategistas do século XX, né? Sim, sem dúvida. E a definição dele para a geopolítica é super direta. Ele diz que é a combinação implacável de fatores geográficos e políticos que determinam a condição de um Estado. Pois é, ele coloca o dado na ferida aí. Ele mostra que a política de um país é, no fundo, prisioneira de sua geografia. Mas a raiz desse pensamento vem de antes, sabe? Ah, claro, lá dos clássicos. Exato. Vem da visão clássica de Rudolf Kehlen, que foi quem cunhou o termo geopolítica, e principalmente de Friedrich Ratzel. Ratzel propôs uma ideia que era muito revolucionária para a época. De que o Estado não é uma coisa parada. Isso. De que o Estado não é uma entidade inerte, não é um polígono estático ali no mapa. Ele viu o Estado como um organismo vivo, algo intrinsecamente biológico e organicamente ligado ao solo em que ele se assenta. Um organismo vivo. Sério, essa é a chave que muda tudo na nossa compreensão. A partir dessa lógica do Ratzel, a fronteira de um país não é uma linha morta, mas sim o órgão periférico do Estado. Perfeito. É exatamente esse o conceito. E se a gente pensar no Estado como uma planta dentro de um vaso, a fronteira seria o equivalente àquelas raízes que ficam pressionando as paredes do vaso de barro, sabe? Sempre buscando espaço. Sempre em busca de mais terra e mais nutrientes para conseguir crescer e não sufocar. Mas, pera, isso me traz uma dúvida enorme. Diga. Onde todas as fronteiras físicas já estão desenhadas por tratados internacionais e tudo mais, como um Estado cresce sem iniciar uma guerra territorial clássica e, anexar o vizinho? Olha, o que é fascinante aqui é observar justamente como a natureza desse imperativo biológico de crescimento evoluiu. A expansão de um Estado hoje raramente ocorre por meio da anexação física de terras, usando colunas de blindados, né? Seria um desastre diplomático instantâneo. Totalmente. A expansão contemporânea é muito mais sofisticada. Ela ocorre através da consolidação de zonas de influência econômica. Entendi. Então é mais sobre influência do que sobre território bruto. Exato. É a projeção de poder brando, o domínio tecnológico, acordos multilaterais. Pensadores mais contemporâneos, que a gente analisou como Severino Cabral e Guilherme Góes, argumentam justamente isso. Que o Estado continua sendo o ator principal. Inquestionavelmente. O Estado é o ator central que formula as estratégias de segurança e defesa. A diferença é que esse organismo estatal aprendeu a se adaptar às dinâmicas globais, sabe? Ele ainda precisa desesperadamente crescer.
Mas os nutrientes dessa planta mudaram. Perfeita analogia. Agora a fome é por controle de dados, rotas de cadeias de suprimentos, minerais críticos e domínio de mercados consumidores. Ou seja, as engrenagens mudaram de formato, mas a máquina do poder continua esmagando quem não se adapta, né? E já que falamos em engrenagens, a gente precisa entender como essa força se organiza no espaço físico. Sem dúvida. E a teoria geopolítica clássica tem uma fissura histórica muito clara sobre onde reside a verdadeira força de uma nação. De um lado a terra e do outro o mar. Precisamente. O grande debate clássico opõe o poder terrestre ao poder marítimo. O principal arquiteto do poder terrestre foi Halford Mackinder. Ah, sim, com a famosa teoria do Heartland, a área pivô. Essa mesma. Mackinder olhou para o vasto continente eurasiático, aquela gigantesca massa de terra ininterrupta que vai do leste europeu até o Pacífico Asiático e concluiu uma coisa bem categórica. Que quem controlar essa ilha central controla tudo. Basicamente isso. Ele disse que quem controlar essa enorme ilha central, que é impenetrável por forças navais, controla os recursos da Eurásia. E quem controla a Eurásia, controla o mundo. É uma visão bem determinista. E do outro lado a gente tem a visão naval. Exato. Em oposição diametral a isso, o estrategista Alfred Mahan argumentava que o verdadeiro poder sempre residiu e sempre vai residir no domínio dos oceanos. Certo, controlar as águas. Precisamente, o grande debate clássico opõe o poder terrestre ao poder marítimo. O principal arquiteto do poder terrestre foi Halford Mackinder. Ah, sim, com a famosa teoria do Heartland, a área pivô. Essa mesma. Mackinder olhou para o vasto continente eurasiático, aquela gigantesca massa de terra ininterrupta que vai do leste europeu até o Pacífico Asiático e concluiu uma coisa bem categórica. Que quem controlar essa ilha central controla tudo. Basicamente isso. Ele disse que quem controlar essa enorme ilha central, que é impenetrável por forças navais, controla os recursos da Eurásia. E quem controla a Eurásia, controla o mundo. É uma visão bem determinista. E do outro lado, a gente tem a visão naval. Exato. Em oposição diametral a isso, o estrategista Alfred Mahan argumentava que o verdadeiro poder sempre residiu e sempre vai residir no domínio dos oceanos. Certo, controlar as águas. Para o Mackinder, controlar as frotas navais, as rotas comerciais oceânicas e os gargalos marítimos, tipo canais e estreitos, era o que realmente garantia a supremacia global. E no meio desse cabo de guerra ainda surge o Nicholas Spikeman com aquele conceito de Windband, não é?
O Spykman discordou do Mackinder e disse que o coração da Ásia não era tão importante quanto as bordas costeiras dela. Isso, a periferia do continente. Para ele, dominar as regiões costeiras da Eurásia era o triunfo definitivo, porque oferecia acesso estratégico tanto para a profundidade terrestre quanto para a projeção marítima. É por isso que, historicamente, a gente vê impérios navais gigantes como o Reino Unido tentando conter impérios continentais terrestres como a Rússia ou a Alemanha. Eles estavam jogando exatamente pelas regras dessas premissas geográficas, sabe? Era o manual deles. Nossa, mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Tipo de verdade. A gente entra no século XXI, temos a internet via satélite, temos mísseis balísticos intercontinentais. A tecnologia mudou o jogo. Sim. Temos até a teoria do poder aéreo de Alexander Seversky, que a gente viu nos textos. Ele argumentou que os aviões bombardeiros poderiam simplesmente sobrevoar o Polo Norte, ignorando montanhas e oceanos inteiros para atacar o coração do inimigo. Uma visão bem século XX. Pois é. Então, com tudo isso, a ideia de dominar oceanos ou ilhas de terra não caducou? A geografia física ainda dita as regras quando o mundo é digital e supersônico. Eu, como leitora moderna, fico me perguntando isso. Essa é a ilusão da modernidade, sabe? Achar que a tecnologia supera o mapa. Mas a realidade mostra exatamente o contrário. A geografia física ainda é o tabuleiro incontestável. Mesmo com tudo na nuvem? E especialmente por isso, é muito sedutor pensar na internet como uma nuvem etérea. Mas o fluxo colossal de dados financeiros, militares e de comunicação depende de cabos submarinos muito físicos. Ah, sim. Que ficam lá no fundo do mar. Cabos que deitam no fundo do oceano e precisam passar por gargalos geográficos marítimos extremamente vulneráveis. Da mesma forma, o fluxo de energia não é sem fio. Verdade. A gente precisa de infraestrutura pesada. Gasodutos gigantescos rasgam continentes e superpetroleiros precisam navegar por estreitos superlimitados. Até a bateria dos smartphones, que todo mundo usa, depende da extração muito física e territorial de lítio e terras raras. E é nesse ponto que entra aquela ideia revolucionária do Edward Luttwak, né? A tal da geoeconomia. Perfeitamente. A geoeconomia é o conceito-chave aqui. Explica como isso funciona na prática para nossa audiência. Porque me parece ser a guerra continuada por outros meios. É isso mesmo? É exatamente isso. Na geoeconomia, a lógica impiedosa da competição territorial permanece intacta, mas a artilharia muda, entende? Sai o canhão, entra o quê? Entra a economia. Em vez de enviar uma frota naval para bloquear o porto de um país rival e submetê-lo pela fome, um Estado hoje utiliza tarifas, subsídios agressivos, controle de patentes tecnológicas. Nossa! E a construção de infraestrutura logística concorrente. O comércio se torna a própria arma. Faz muito sentido. Em vez de explodir a ferrovia do vizinho, eu construo uma mais rápida no meu país e desvio todo o escoamento de mercadorias para o meu território, esvaziando a economia dele. É o bloqueio comercial do século XXI, feito de asfalto e trilhos. Está vencendo a batalha naval em terra firme, o que nos leva para a Ásia Central, uma região que hoje passa por uma revolução logística sem precedentes. Olha, a Ásia Central é, no momento, o laboratório geoeconômico mais dinâmico do planeta. A gente precisa pensar no programa CAREC, o Programa de Cooperação Econômica Regional da Ásia Central. Que tem investimentos absurdos. Sim. Mas para entender a dimensão disso, a gente precisa olhar para o passado soviético daquela região. A infraestrutura construída durante a União Soviética era quase exclusivamente radial, sabe? Como assim radial? Era projetada apenas para extrair recursos de países como o Uzbequistão, o Cazaquistão e o Tadiquistão e canalizar tudo rapidamente direto para Moscou. Ah, como os raios de uma roda indo para o centro. Exatamente. A rede não foi feita para integrar esses países vizinhos entre si, nem para conectá-los aos mercados globais independentes. Era um sistema de dependência total. E aí que entra o CAREC, tentando desfazer esse design centralizador e construir um sistema multimodal global, não é? E os números que a gente leu são colossais. Estamos falando de mais de 38 bilhões de dólares injetados entre 2001